Chegou a hora de colocar o meu na reta, meu irmão. Esse sábado tem o UFC Fight Night, Aspinall vs Tibura em Londres. E eu vou dar os meus palpites aqui do card principal. E vou te explicar o porquê que o Zulu não tá aqui também. Fica comigo depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Marcelo Brigadeiro e vocês estão no canal Os, um canal 100% dedicado às artes marciais. Até por isso peço que você já se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo para fortalecer quem fortalece as artes marciais. Bom, vocês estão vendo que o Zulu não está aqui hoje e isso é por um motivo muito simples. Eu venci a nossa guerra de palpite semana passada, encostei no placar, né? Tô agora só um ponto atrás dele e como ele tá vendo que não vai ter jeito, que ele vai perder e vai ter que pagar a prenda que vocês vão escolher, ele resolveu fugir do nosso duelo de palpites hoje. Tô brincando, galera, tô brincando. O Zulu viajou com um dos nossos alunos, o Luiz Rafael Japa, que vai lutar no ACA na Rússia essa semana, então não pôde estar aqui. Mas vamos fazer assim, eu já pedi que ele mande pra mim os palpites dele, do card principal. Não vou divulgar esse vídeo até ele mandar pra mim os palpites dele, porque senão ele vai copiar os meus. E aí eu vou colocar no comentário fixado aqui os palpites do Zulu e depois a gente vê quem é quem, tá bom? Bom, vamos lá, direto ao ponto, os palpites do card principal do UFC Fight Night, Aspinall vs Tibura, que rola esse sábado em Londres. Primeira luta do card principal é um duelo na categoria peso-pena entre o australiano Josh Culibao e o inglês Lerone Murphy, que é invicto, né? Tá com 12 vitórias, nenhuma derrota na sua carreira, e o Josh Culibao, um recorde bem semelhante, 11 vitórias e apenas uma derrota na sua carreira. Talvez essa seja a luta mais difícil de prever o resultado. Lembrando, né, meu irmão? Lembrando que no MMA tudo pode acontecer o tempo todo, até por isso, nada disso aqui se configura como recomendação para você que gosta de fazer uma fezinha não, tá? Se você quiser usar os nossos palpites aqui para fazer a tua fezinha, é contigo mesmo, meu. Agora, se você perder, é por tua conta e risco. Se você ganhar, pode mandar um vinhozinho pro pai aqui que eu aceito. Mas vamos lá, essa luta talvez seja a luta mais difícil de palpitar nesse card principal. Mas eu vou pelo Murphy, pelo fato de estar lutando em casa. A torcida britânica é uma torcida muito calorosa, igual a torcida brasileira aqui, e realmente não é fácil vencer dos atletas britânicos quando o evento acontece lá na Inglaterra, tá? Então, e também eu acho ele um pouquinho mais ajustado ali no jogo como um todo, em colocar todas as peças juntas, trocação, queda e parte de chão. O Culibao é um cara perigoso, é um cara que tem sim suas qualidades, mas nessa primeira luta aqui eu vou de Lerone Murphy, tá? Segunda luta, categoria peso leve. De um lado, Jay Herbert, inglês, 12 vitórias, 4 derrotas e 1 empate na sua carreira. Do outro lado, Faresian, francês, 13 vitórias e 4 derrotas. Esses dois eu conheço muito bem, são dois caras que chegaram com muita moral no UFC, mas que estão tendo carreiras irregulares, ambos. O Jay Herbert mesmo chegou com uma moral ferrada, veio de uma sequência de vitórias muito boa no Cage Warriors, era o rei do Cage Warriors, entrou ali no UFC e não conseguiu manter as mesmas performances. Faresian é um cara que foi feito nos shows ali classe B da Europa, e apesar de ser um atleta muito bom, tendo conquistado inclusive uma vitória no ACA, se eu não me engano, não tá conseguindo repetir a boa série de vitórias que ele tinha antes, dessa vez no UFC. Então nesse duelo de confrontos, eu vou ficar com Faresian, porque eu acho que ele é um cara mais contundente na trocação, apesar do Jay Herbert estar lutando em casa e ser um cara também bom, né? Nenhum dos dois é ruim, são dois atletas bons, né? Só ainda não se encontraram dentro do UFC, mas eu acho que o Faresian é um pouco mais contundente que o Jay Herbert, e eu vejo até uma possibilidade dele nocautear ou conseguir um nocaute técnico. Então, segunda luta, Faresian. Terceira luta, é a única que tem um brasileiro, né, no card principal desse evento. De um lado, nosso querido André Muniz, o André Sergipano, 23 vitórias e 5 derrotas. E do outro lado, o escocês Paul Craig, 16 vitórias, 6 derrotas e 1 empate na carreira. Ambos bem experimentados, ambos já maduros, né, já tem uma idade aí de atleta maduro também. O Paul Craig foi feito pelo UFC
com muito cuidado, escolheram as lutas certas para ele no começo, antes de jogar ele aos leões, né? Deram uma lutinha boa ali porque estavam precisando de um cara mais pesado para mexer ali com o público britânico, né? Então eles construíram o Paul Craig. O sergipano, por outro lado, o UFC demorou demais para contratar ele. Ele vinha já batendo, descendo o sarrafo em todo mundo e o UFC não contratava esse cara. Uma vez que ele entrou, então, veio atropelando todo mundo, vem de um revés, vem de uma derrota por finalização na sua última luta, mas isso não muda o grande lutador que ele é. Eu conheço o sergipano há muito tempo, um cara também fantástico, a gente tem uma relação muito legal. Mas olhando aqui criticamente essa luta, esquecendo da boa relação que eu tenho com o sergipano, mesmo assim eu não vejo como a vitória aí pro escocês. Eu acho que o sergipano leva essa luta, porque o escocês ele tem um chão muito bom, um chão de qualidade, mas o chão do sergipano é suficientemente bom tanto para bater como pelo menos para anular o Paul Craig. E na trocação o Paul Craig ainda evoluiu, mas ainda não é um cara tão perigoso. E o sergipano é um cara muito duro. Ele tem uma trocação boa, ele tem um jogo de grade muito bom. Eu acho ele melhor em tudo que o Paul Craig. Inclusive aonde o Paul Craig é muito bom. Então, nessa terceira luta, na categoria peso médio, eu vou de André Muniz, nosso querido André Sergipano. Quarta luta, de um lado nós temos Nathaniel Wood, inglês, 19 vitórias e 5 derrotas. Do outro lado nós temos o americano André Fili, muito experimentado, né? Tem 22 vitórias e 9 derrotas. Tá no UFC desde 2013, se eu não me engano, mas tá há mó tempão no UFC já. Essa luta acontece na categoria peso-pena. E aqui eu vou te dizer que é uma daquelas lutas que o UFC escolhe o adversário certo pro cara que vai jogar em casa. Você entendeu? Nathaniel Wood é um cara bom de verdade. Nada especial, mas é um cara muito bom, competitivo. E o André Fili é um cara de altos e baixos, que já não vem numa fase muito boa, né? Teve muitas derrotas dentro do UFC. E aí o UFC vai lá e fala: vem cá, meu garoto, vem cá que eu vou te dar uma lutinha aqui pra você ganhar teu dinheirinho, pra tu ser devorado por um leãozinho que a gente tá precisando aqui. Então, é aquela luta que o UFC traz pra dar uma levantada no Nathaniel Wood. Acho muito improvável que o Nathaniel Wood não vença essa luta, né? Só por um azar muito grande. Lembrando que tudo pode acontecer, mas nessa luta aqui eu vou bem convicto no Nathaniel Wood. Situação muito parecida com a situação do Common Event, que é uma luta feminina da categoria peso mosca, e onde de um lado nós temos a inglesa de Liverpool, Molly McCann, que tem 13 vitórias e 5 derrotas, e do outro lado nós temos a lituana Julia Stoliarenko. Eu conheço muito bem essas duas atletas. A Molly eu conheço desde antes do UFC, desde quando eu trabalhava para o XFC, organização americana que promovia eventos aqui no Brasil, e nós trouxemos a Molly para enfrentar a nossa querida brasileira Vanessa Mello, e a Molly acabou perdendo, inclusive, para a Vanessa Mello aqui. E aí depois no UFC, a Molly enfrentou uma aluna minha, a Tayla Santos, e eu tive a oportunidade de estudar bastante o jogo dela para fazer a estratégia da Tayla na luta contra ela. Então conheço muito bem a Molly. É uma menina brigadora, é uma menina que tem muito coração, lutando em casa mesmo. Ela não se entrega de jeito nenhum. É uma menina que quando a luta vai começando a se transformar mais em briga mesmo, ela cresce, mas ela tem ali a sua dificuldade na parte de chão, na parte de queda. Porém, do outro lado, nós temos a lituana, que eu também conheci desde antes do UFC. Conheci ela no Japão. Ela estava junto com a brasileira Tabata Hitch, né, que também está tirando onda aí no UFC, e nós nos conhecemos lá no Japão durante um evento do Pancrase, porque as duas, a Tabata e ela, faziam parte de um projeto asiático que trazia lutadoras do mundo inteiro para morarem numa casa e competirem em promoções asiáticas. Então eu conheci ela lá. É uma menina que naquela época já tinha muito hype em cima dela, em cima do seu jogo de chão. Ela finalizava um monte de luta com armlock e tudo. Tem um chão muito bom, mas no UFC não conseguiu se firmar. Perdeu diversas lutas, é uma atleta que já deveria inclusive ter sido desligada. Só que o UFC vem usando ela para alimentar aí alguns prospectos que o UFC quer lançar, ou numa situação como essa, para servir de cerejinha do bolo da festa britânica, né? Trazendo a Julia então para tomar um cacete da Molly McCann. É uma luta que pode acontecer da Julia finalizar a Molly, porque a Molly na parte de chão não é muito boa. Porém, para palpitar aqui, eu acho que a Molly consegue fazer um antijogo pelo menos ali, principalmente levando em consideração que a Julia tá numa fase muito ruim dentro do UFC, e eu acho que a Molly
sai vitoriosa dessa luta. Então, meu palpite, Molly McCann. E a luta principal, a luta de peso pesado. De um lado nós temos o polonês Marcin Tybura e do outro lado o inglês Tom Aspinall. O Tom eu conheço muito bem, foi meu aluno desde que era adolescente, foi meu aluno durante todos os anos que eu morei na Inglaterra, e ele foi um cara, eu sempre digo isso, ele foi um cara que ele foi preparado para ser campeão. Quando eu estava lá na Team Calbon, que é a equipe dele, a equipe que revelou Darren Till, a equipe do Terry Etting, Mark Scanlon, Paul Taylor, Paul Kelly e tantos outros estrelas britânicas do UFC. Esse menino, ele era ainda adolescente, ele tinha seus 12, 13 anos, e o pai dele já investia muito dinheiro botando ele para fazer aulas particulares de luta livre comigo e aulas particulares de kickboxing e Muay Thai com o Colin Heron, que é o cara responsável pelo Muay Thai do Darren Till e de tantos outros campeões mundiais de Muay Thai que a Inglaterra produziu. Então o pai dele investiu nele desde muito pequeno. A gente fez a carreira dele direitinho enquanto estava lá na Inglaterra. Depois eu empresariei ele, também fiz uma carreira direitinho, mesmo eu já estando aqui de volta no Brasil. Volta e meia eu ia lá para a Inglaterra para ajudar nos treinos dele também. Então conheço muito bem o Tom Aspinall e sei que ele é um cara que, apesar de estar com 30 anos, ele tem muita bagagem de treino, tem muita qualidade. É um cara que foi, inclusive, durante um tempo, sparring do campeão mundial de boxe Tyson Fury. É um menino que tem a mão muito pesada, tem muita força, tem um chão muito bom, um nível altíssimo de chão. E apesar do Marcin Tybura ser um cara também muito perigoso, que vem numa fase muito boa no UFC, vem de boas vitórias, essa luta aqui eu acho que o Tom Aspinall vai levar. E acredito até numa finalização por parte do inglês. Então, por conhecer muito bem esse menino e ter participado de toda a sua formação e a sua carreira, eu vou aqui muito convicto e muito confiante em Tom Aspinall. Eu vou aqui agora fazer uma revisão dos meus palpites, lembrando que assim que o Zulu mandar os palpites dele, eu vou colocar no comentário fixado para ficar registrado, tá bom? Eu vou de Lerone Murphy, Faresian, André Muniz, Sergipano, Nathaniel Wood, Molly McCann e Tom Aspinall. E você? Quem você acha que vai vencer essas lutas? Escreva aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Grande abraço e os. Essa semana, então. Primeira luta do card principal. Vamos lá. Primeira luta do card principal é uma luta no peso. Lerone Murphy. Que buceta. Eu chamava ele de Leroy Murphy. Errado, né? Tá bom. Se você perder a puta copa. Mesmo chegou com a moral ferrada, fez história. A eslovena Julia Stoliarenko. Caralho. A Julia Stoliarenko. Julia Stoliarenko. Porra. Como event, de novo, a eslovena é o cara lituana. Situação muito parecida com a brasileira que Tabata Rich. Ela estava junto com a também, situação muito parecida com a... Hoje o Zulu não tá, eu que tô travando, puta que pariu.